Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura e discussão. Estamos aqui novamente, então, com o livro Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, do Paulo Gerbaldo, traduzido pela Daphne Mello e publicado aqui no Brasil pela editora Funilaria, tá? Hoje, então, a gente vai estar dando continuidade para a leitura sobre o movimento dos indignados, né? A gente estava, então, trocando um pouco dessa ideia sobre a Espanha e sobre como a Espanha traz esse movimento a partir muito do que foi a experiência egípcia, né? Com muitos aprendizados e uma tentativa de fazer algo próprio ali em determinadas condições pelo que acontecendo, que vocês podem conferir, então, nos últimos episódios. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego, né? A gente tem aí esse trampo de leitura e discussão, a gente tem outro trampo de vídeos que saem a cada 2 semanas praticamente sobre lei de drogas, violência policial e o encarceramento em massa, atualmente trabalhando com a Angela Davis. Enquanto isso, no podcast Caverna do Morcego, em qualquer plataforma de áudio, a gente está trocando uma ideia muito forte, muito boa sobre a América Latina, faz uns anos, já uns 2 anos, atualmente trabalhando um pouco com Mariátegui antes de entrar nos livros dele sobre o Peru e em alguns outros livros aí que trazem alguma relação importante pra gente, tá? Inclusive essa semana saiu um episódio falando um pouco sobre Aníbal Quijano, decolonialidade e o próprio José Carlos Mariátegui. Beleza? Então, se você curtiu, achou da hora, curte, comenta, compartilha, segue nossas redes sociais e apoia o nosso projeto pelo nosso apoio coletivo ou pelo nosso Pix, vai estar tudo aí na descrição. Lembrar que cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto, beleza? Nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, está disponível lá no site da editora Terra Sem Anos, que você pode comprar aí, ele é barateza, mas também tem o PDF no nosso Drive, tá? Só para avisar vocês. E também, óbvio, seguir a revista Clio Operária, a nossa revista amada, a nossa revista do coração, que tem muita coisa boa lá também. Beleza? Agora eu vou trazer aqui pra gente, cadê? Share screen, compartilhar tela, mega, compartilhar. Então a gente estava aqui, a gente parou aqui justamente em A Revolução Começa em 15 de março e é daqui para frente que eu irei ler, tá bom? Além de serem empregadas na construção de uma identidade comum, no início do movimento 15M, as mídias sociais também eram usadas como meio de gerar um ímpeto emocional em relação ao protesto, estimulando o entusiasmo das pessoas e construindo um sentimento contagiante de antecipação para o próximo evento. Então era meio que uma preparação, um aquecimento. O mais importante sobre essas novas ferramentas era dar às pessoas uma ilusão, explica Fábio Gandara. Uma ilusão de que poderíamos mudar as coisas. Então eu vou marcar aqui que ele está Fábio Gandara e uma ilusão de que poderíamos mudar as coisas. Curiosamente, a palavra ilusão em espanhol tem um duplo significado, sendo mais imediato esperança e o segundo ilusão. Olha que legal. Então, não é só sobre ilusão, mas é sobre esperança, talvez inclusive próximo do esperançar do Paulo Freire, né? Eu penso numa relação muito entre isso e utopia, por exemplo. Essa ambiguidade captura bem a maneira pela qual os ativistas do DRY motivaram os participantes em potencial, apresentando uma espécie de profecia autorrealizável sobre o sucesso das manifestações. Desde a abertura da página do Facebook, né, o Democracia Real já, no início de março de 2011, 2 meses antes do protesto, os organizadores haviam trabalhado duro para dar a impressão de que os protestos seriam enormes, apesar dos recursos escassos que tinham à disposição e protegidos pelo anonimato do nome coletivo que, né, ganhava o grupo pelo próprio Facebook e que consegue provocar, então, um clima de euforia coletiva entre os usuários. A página se tornou um local para o acúmulo de uma energia emocional, segundo Jasper, capaz de motivar as pessoas a dar saltos para as ruas e superar o isolamento e a passividade. Uma charge publicada pela popular revista satírica El Jueves, em apoio à Democracia Real já, alguns dias antes do dia 15 de maio, ilustrou a ideia reforçada por essa linha de ação. Ela mostra um homem acima do peso, com os olhos colados na tela do computador, numa espécie adaptada de rede social, bem na linha do estereótipo do espectador de TV grudado no sofá. Em vez da TV, é a internet que alimenta seu vício. Estou no Second Life, diz o personagem. Vou a muitas manifestações. E aí é legal, né? Porque me lembra muito Dwight, do The Office. Só para quem viu, viu? Só para quem viu. Contra essa percepção de uma apatia generalizada, é significativo que a campanha tenha adotado uma simples, mas sugestiva palavra de ordem. Ocupe as suas, da mesma forma como aconteceu com a Shabab al-Facebook no Egito.
Jovens espanhóis conectados à internet foram convocados a se transformar de reclusos usuários de Facebook a jovens politicamente ativos nas ruas. Apenas alguns dias depois da abertura da página do Facebook, os administradores já estavam lançando mensagens ousadas como a revolução começa em 15 de maio em 15 de maio e 15 de maio é o nosso dia. Quase todos os dias eles informavam sobre o crescente número de apoiadores. Aqui estão alguns exemplos das mensagens motivacionais transmitidas. Menos de 48 horas depois, já somos 500. Em menos de 4 dias, já somos mais de 1.000. Sigamos crescendo. Rumo aos 10 mil. O aumento do apoio, ainda que nem de longe tão importante quanto na página Kulena Khaled Said, discutida no capítulo 2, sobre o Egito, era invariavelmente comemorado pelos administradores da página como uma indicação clara de uma grande participação nas próximas manifestações. Isso vai ser grande, escreveu o administrador em 27 de março. As mensagens de status eram abundantes em pontos de exclamação e smiles, exibindo uma exuberância que se mostrou muito eficaz em atrair a atenção dos usuários e aumentar sua motivação para agir. Então a gente está explorando um pouco dessa relação entre o Facebook e aí da rua, né? Os administradores exploraram habilmente os recursos interativos do Facebook, esforçando-se para dar às pessoas a impressão de que, graças a esse instrumento, elas podiam participar diretamente dos assuntos públicos, da mesma forma direta com a qual podiam postar uma mensagem ou uma foto, como Fábio Gandara explica. Eles apresentaram seu grupo como sendo completamente espontâneo, sem liderança, e reafirmaram continuamente que estava aberto à participação de todos e todas que quisessem se engajar. As mensagens de status postadas muitas vezes convidavam os participantes a ajudar nos esforços da mobilização, compartilhando a página, convidando seus amigos a curtir. Convide todos os seus amigos à página, no 15 de maio a rua tem de ser nossa. Pede a segunda mensagem de status postada. Está custando chegar aos 11 mil. Não é possível. Precisamos difundir. Foi uma das exclamações durante a segunda semana de existência da página, quando o crescimento do número de membros parecia estar diminuindo. Dezenas ou centenas de comentários seguiam a cada uma dessas atualizações de status, às vezes elogiando os administradores e raramente os criticando, quase sempre contribuindo para o sentido coletivo da exaltação. Como El Gonin fez com a página de Khaled Said, os administradores do Democracia Real Já passaram muito tempo reconhecendo e respondendo aos comentários, de modo a sustentar a impressão de que os usuários estavam participando de uma conversa interativa, em vez de simplesmente curtir o conteúdo oferecido para eles. Além disso, pediam repetidamente que os usuários contribuíssem com o conteúdo na forma de textos, fotos e vídeos. Em 29 de abril, por exemplo, os usuários foram solicitados a gravar um vídeo explicando seus motivos para ir às ruas no dia 15. Dezenas responderam ao convite, contando suas próprias experiências pessoais de frustração com o sistema econômico e político, dando assim uma série de rostos e nomes também a um movimento fantasma que ainda estava para aparecer fisicamente. Olha que legal, né? Então ele explica que ainda não tinha uma massa na rua. Além da página da Democracia Real Já, nos meses que antecederam ao protesto, vários outros canais, incluindo diferentes páginas do Facebook, blogs e sites, contribuíram para divulgar a convocação. Comparando ao Egito, onde teve papel menor como meio de mobilização, o Twitter teve na Espanha um papel importante em atrair a atenção para o movimento e criar conversa entre ativistas, jornalistas, blogueiros, acadêmicos e simpatizantes. Nas semanas anteriores ao dia 15, a hashtag 15M se tornou várias vezes trending topic no Twitter daquele país, o que gerou novas ondas de entusiasmo, provocando uma avalanche de tweets e mensagens do Facebook relacionados. E essa e outras hashtags, como hashtag indignados, hashtag toma la calle, né, tomar a rua, hashtag Spanish Revolution, revolução na Espanha, se tornam uma via para compartilhar a raiva reprimida contra o sistema e para um cultivo coletivo de esperança sobre a capacidade das pessoas de reagir. No hashtag 15M, né, abre aspas, podemos ser 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, mas sempre seremos um a menos sem você, fecha aspas. Lia-se numa mensagem postada na conta do Democracia Real Já no Twitter, alguns dias antes do protesto e retweetada 58 vezes. O tweet, Democracia Real Agora, porque estamos de saco cheio, apareceu no dia 13 de maio na conta oficial do Twitter da revista El Jueves, usando uma linguagem despojada bastante típica dos dias anteriores do dia 15. A campanha de lançamento foi em grande parte uma operação baseada na web. Mas, como já havia acontecido no Egito, quando o dia do protesto se aproximou, os organizadores mudaram progressivamente seus esforços em direção à comunicação nas ruas. Os ativistas da Democracia Real Já e de outros grupos, como o Estado de Malestar e Juventude Sem Futuro, estavam convencidos de que o movimento tinha de se tornar visível nas ruas, a fim de atrair os espanhóis excluídos pela brecha digital. As operações de mobilização passaram progressivamente a abranger o que Fábio Gandara chama de trabalho a pé nas ruas. Como Sofia Derro explica,
Pouco a pouco, as pessoas trabalharam na divulgação na internet. Nos últimos meses, a divulgação do evento saltou para a rua na forma de pôsteres, debates, conferências, propaganda boca a boca e tudo mais. Porque era necessário fazer comunicação também nas ruas. Havia cartazes em todas as cidades e o boca a boca funcionou muito bem. Grupos locais imprimiram cartazes disponibilizados na página do Democracia Real Já, produzidos por eles mesmos, e os colocaram nas principais vias e praças públicas por toda a Espanha. O objetivo dos organizadores locais, como Assun, um ativista de Salamanca, era começar a tornar o movimento visível nas ruas, onde as pessoas passariam e veriam um cartaz que tínhamos colocado, inclusive aqueles que não acessavam a internet ou não tinham uma conta do Facebook. A campanha de comunicação de rua foi importante porque as manifestações do dia 15 estavam sendo organizadas não só em Madrid e Barcelona, mas em 58 cidades em todo o país. A fim de garantirem uma participação decente, os organizadores foram convencidos a chegar às pessoas de cada local para além da base nuclear do movimento. Para estimular essa campanha nas ruas, diferentes grupos locais foram criados e houve reuniões presenciais em diferentes cidades. Dessa forma, fizemos a transição da rede para a realidade física e esses dois níveis foram complementares, explica Fábio Gandara. Essas reuniões tiveram a participação de ativistas experientes, mas também acolheram muitas pessoas para quem essa foi a primeira experiência política. Aí, Tortinoco lembra que foi a primeira vez que eu não estava vendo os mesmos rostos ao redor da mesa. Legal. Durante todo o trabalho de preparação para o primeiro dia de protesto, a principal debilidade parecia ser a escassez de cobertura dos meios de comunicação de massa. A TV Nacional e a imprensa desprezaram quase por completo o evento. Na verdade, os ativistas não contavam muito com o uso da mídia de massa como um canal de mobilização. E até hoje, principalmente no Brasil, segue sendo isso, né? A TV Nacional e a imprensa desprezaram quase por completo o evento, tá? Estavam convencidos de que, usando a internet e trabalhando localmente, poderiam superar Público, El País e qualquer outra TV e jornal, como afirma a Roa. No entanto, visto o amplo apoio que o protesto estava reunindo, acharam adequado também tentar usar esse canal, a fim de ampliar seu alcance. Nas semanas anteriores à manifestação, Galego, Gandara e outros porta-vozes do movimento apareceram em vários programas de rádio. Mas quando alguns dias antes do protesto deram uma coletiva de imprensa oficial, ficaram surpresos com o fato de que apenas 2 meios de comunicação apareceram: Público, esquerda, e El País, centro-esquerda. Perguntamos a nós mesmos o que havíamos feito de errado, diz Gandara. Os interesses da mídia de massa provocou reações iradas entre muitos tuiteiros ativistas. Mas, paradoxalmente, também pareceu confirmar o sentido de valor dos organizadores. Como se o protesto que estava por vir fosse tão significativo que eles precisavam ser censurados. Uma visão que foi refletida em vários tweets circulados na época. As primeiras páginas de hoje estão ignorando os protestos, estão demonstrando que a grande imprensa é parte do problema, escreveu um usuário no Twitter na manhã do dia 15. Poucas horas depois, antes do início do protesto, o usuário @grcanosa, um engenheiro industrial, condensou a indignação coletiva contra a mídia nacional. Quando num país há 60 manifestações simultâneas e isso não aparece na mídia, algo está ocorrendo, não? E assim ele encerra, então, essa parte, trabalhando, então, um pouco com essa perspectiva dessa mudança, né, das redes para as ruas, e colocando em xeque a própria visibilidade dentro do que é tido como os principais meios de comunicação a nível das principais nações, né? No Brasil, não escapa disso, tanto que essa é uma das grandes discussões que a gente tem, né? Do papel da mídia. Lembrando que a mídia brasileira, por exemplo, se a gente pensar em Folha, Estadão, Globo, né? Grupo Globo, eram financiadores da ditadura militar. Ou seja, a gente está falando, sim, de uma escolha de lados, a gente está falando de luta de classes nesse ponto também. E aí ele entra, então, para falar sobre um sol magnético, que ele abre com o relato de Sofia de Roa sobre sua experiência durante a manifestação de 15 de maio. Quando diz: quando cheguei à rua Alcalá e vi todas aquelas pessoas, fiquei muito feliz. Ver que havia pessoas de diferentes idades, que estava crescendo, que éramos muitos. Agora que estou contando isso, fico arrepiado. Calma aí que eu parei aqui sem querer de transmitir. Só um minutinho. Estou reabrindo aqui. Pronto. Cadê? Redes e ruas. Só para mostrar para vocês como chega, tá? Mega, redes e ruas, redes e ruas. Já era. Simples assim. Fácil assim. Bem tranquilo. Realmente, fiquei tão feliz. Quando chegamos à Puerta del Sol, as pessoas começaram a colocar cartazes nos prédios.
As pessoas lá estavam incrivelmente felizes. Lembro que, no fim da manifestação, encontrei alguns amigos. Sentamos na praça e muitas pessoas também começaram a sentar. Isso foi estranho, porque normalmente, após o fim de uma manifestação, se volta para casa. E, realmente, né, essa é uma questão. E aí reflete, então, esse sentimento de alegria ao testemunhar um movimento alimentado online, materializando-se nas ruas do centro de Madrid. No dia, cerca de 50 mil pessoas marcharam nas ruas somente na capital espanhola, enquanto milhares de outras foram às ruas em mais de 57 cidades. A grande participação logo provocou comoção nas redes sociais. Imagens das manifestações foram divulgadas para combater aqueles que diriam se tratar de 5 ou 6, com o tweet do usuário @curioso, e acusações furiosas foram direcionadas aos grandes canais de TV por não cobrirem os protestos. Mas foi o que aconteceu no fim da noite que transformou a manifestação do 15M, um evento isolado no início, em uma onda de protestos. Em vez de voltarem para casa no fim do ato, alguns participantes decidiram acampar na Puerta del Sol. A praça, no centro de Madrid, foi transformada numa acampada, num acampamento de protesto que, também, graças às intensas mensagens nas redes sociais que irradiavam dela, passou a atuar como um agrupamento magnético, um local de tendência quase irresistível para os milhares de espanhóis que se amontoaram para lá nos dias seguintes. Mais de 100 pessoas dormindo no sol em Madrid. Compartilhe e participe. Foi assim que a @anon_vv, uma conta espanhola no Twitter conectada ao grupo internacional de hackers anônimos, deu a notícia. Depois de conflitos com a polícia no final da manifestação, 50 pessoas decidiram passar a noite na praça. Apesar de relutarem em se envolverem em ações policialmente ilegais para manter sua reputação da frente moderada no movimento indignado, o Democracia Real já deu o seu selo de aprovação à ocupação em sua página no Facebook. No entanto, pessoas como o Galego e o próprio Gandara decidiram ficar à margem para não interferir no processo espontâneo das assembleias populares que se desenvolveram no acampamento. De fato, dada a falta de experiência de ativismo nas ruas, esses ativistas digitais tiveram um pouco a dizer sobre o acampamento que se desenvolveu. Olha que legal. O papel principal na criação do acampamento de seu sistema de assembleias gerais e grupos de trabalho foi desempenhado por pessoas da chamada Ocupa, ou cenas de ocupação de Madrid. A tomada da praça foi comemorada como espontânea, no sentido de que ninguém havia planejado, como antecedia. Mas com antecedência, que é isso, né? Ninguém antecedia isso. Mas, como Carmen Haro Barba, assessora de imprensa do Centro Social Tabacaleira, um dos principais postos da cena ativista em Madrid, destaca, enquanto, para alguns, essa foi a primeira experiência política, a maioria das pessoas que dormiu lá, naquela noite, era formada por ativistas experientes, parte do tecido ativo dessa cidade. Muitos deles militavam em centros sociais, pessoas para quem a política é uma atividade em tempo integral. Centros sociais como Tabacaleira, Pátios Maravilhas e Casablancas, todos localizados a curta distância da Puerta del Sol, contribuíram para a logística e forneceram materiais para montar o acampamento e garantir sua continuidade. Não obstante, toda a importância da comunicação na internet para estender a mão aos participantes em potencial e preparar o cenário para os protestos, a construção e a manutenção do acampamento exigiram conhecimento que os ativistas digitais que lançaram a campanha não tinham. Como já ocorrera no Egito, uma vez que o movimento acampou, o foco da comunicação e da organização passou progressivamente da internet para as ruas. O ponto de inflexão para transformar a manifestação em um acampamento de protestos completo ocorreu no dia 17 de maio, quando, no início da manhã, a polícia chegou para limpar a praça. Vivo num país onde se pode acampar para ver o Justin Bieber, mas não para defender seus direitos, comentou a a máquina suja, de maneira sarcástica. Se o episódio de repressão policial deu um movimento seu primeiro impulso, um segundo deu a ocupação de Puerta del Sol uma aura de legitimidade que, nos dias seguintes, atraiu um fluxo de milhares de apoiadores para o acampamento. Hashtags no Twitter como hashtag #NosVamos e hashtag YesWeCamp, um trocadilho com o slogan que foi apropriado por Barack Obama, chamado Yes, We Can. Então, bem interessante, né? Se tornar um canal para expressar apoio aos ocupantes e divulgar informações sobre como ajudar a ocupação. O número de tweets publicados por dia com a hashtag 15M subiu para 58 mil no dia 17, chegando a mais de 200 mil nas vésperas das eleições locais, no dia 22. Uma apresentação em vídeo preparada para um grupo de pesquisadoras da Universidade de Zaragoza representa o fluxo de tweets como um brilho de luz azul saindo de Madrid, atingindo o clímax no dia anterior às eleições. Essa visualização captura a manifestação, captura a maneira pela qual o entusiasmo experimentado por aqueles que ocupavam a praça foi irradiado para aqueles que seguiam intensamente os acontecimentos de longe.
Nos dias seguintes, muitos desses seguidores da internet se tornariam participantes reais, somando-se à ocupação em período integral ou em meio período. Como Sofia de Roa relata, na segunda-feira, quando houve o despejo durante a noite, uma convocatória nas redes sociais pediu a todos que fossem às ruas às 20 horas na Puerta del Sol. E às 20 horas havia mais pessoas do que no dia 15 de maio, o que significa que foi realmente impressionante, sobretudo porque era uma noite de segunda-feira e não um fim de semana. Naquela terça-feira, o apoio nas redes sociais estava crescendo potencialmente, com muitas pessoas dizendo eu vou, eu vou, eu vou, e as pessoas estavam de fato vindo. No fim da tarde do dia 17, então voltamos um pouco, a primeira Assembleia Geral, após a reocupação, decidiu erguer uma acampada. Questão de horas, a Puerta del Sol, a praça, foi transformada numa adaptação espanhola da Praça Tahrir, com um círculo de barracas no centro, uma imagem poderosa que mais tarde seria popularizada não pelas mídias sociais, e sim divulgada por jornais e TV. Desde os primeiros dias do acampamento, as mídias sociais, o Twitter em particular, construíram e sustentaram uma atração emocional pela ocupação, facilitando a mobilização contínua de apoiadores e simpatizantes. Urgente! É necessário ir à hashtag Acampa del Sol agora. Estão fechando os acessos, escreveu @SpanRevolt, revolta da Espanha, no dia 18, quando os ocupantes haviam acabado de montar a infraestrutura básica do acampamento e temiam um novo despejo. Mais tarde, naquele dia, um outro usuário instou as pessoas a participar. Estamos em hashtag Acampa da Sol e precisamos de mais pessoas. Temos de nos mobilizar e não deixar os políticos fazerem o que querem. Por favor. Mensagens semelhantes foram enviadas nos dias que se seguiram, informando as pessoas sobre as necessidades do acampamento, que aceitava apenas doações de materiais e recusava as monetárias, deixando as pessoas atualizadas sobre os eventos que estavam ocorrendo, além de manter uma conversa contínua entre aqueles que estavam na praça e aqueles que, por qualquer motivo, não puderam participar da ocupação ou que ainda não podiam fazer. Exemplo de como essas e outras mensagens semelhantes contribuíram para gerar simpatia generalizada e aumentar os números de envolvidos é a história de Assum, ativista de 40 anos que se juntou aos protestos na Puerta del Sol depois de se inteirar sobre eles no Facebook. Soube pelo Facebook que as pessoas haviam decidido ficar, lembra ele, que participaram dos protestos de 15 minutos em Salamanca e foi para Madrid assim que soube que ativistas tinham montado o acampamento de protesto no local. Foi uma decisão muito rápida porque eu não sabia que isso ia acontecer. Eu disse a mim mesmo: se é uma ponta de esperança, eu não posso desperdiçá-la. Para muitos espanhóis, as ocupações na Puerta del Sol e em dezenas de outras praças pareciam um evento imperdível que precisava ser vivido pessoalmente e não só pelas mídias sociais. Mensagens e hashtags como hashtag Sol e hashtag 15M contribuíram para transformar os quarteirões em pontos de encontro contagiantes ou magnéticos. Por isso, Sol magnético, né? Criando um espetáculo mediado do qual emanava um sentimento irresistível de alegria capaz de transformar espectadores em atores, transformar em pessoas da ação. Quando eu visitei o acampamento, Puerta del Sol, na noite de 20 de maio, no auge da ocupação, o que mais me impressionou foi a enorme densidade corporal na praça. Agrupamentos de pessoas tentavam adentrá-la pelas 7 estradas que conduziam a ela. Dentro da praça, a multidão era quase sufocante. De fato, havia rumores de que muitas pessoas desmaiaram por causa da aglomeração. Por favor, tentem ir às praças. Tentem ir para as ruas e para as laterais, implorava uma voz vinda de uma megafone no acampamento. Precisamos ir para além do sol e a fim de evitar a aglomeração. Também fiquei impressionado com o sentimento de comunhão que emanava da Assembleia Geral, realizada todas as noites no centro da praça. As intervenções, feitas por pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais, com duração não superior a alguns minutos, para cumprir as regras da Assembleia, quase sempre envolviam um testemunho de experiências de dificuldades pessoais no meio da crise econômica e quase invariavelmente finalizavam com uma fórmula ritual de "Eu também sou um indignado". Era como se a indignação, antes dispersa geograficamente e mantida unida apenas na web, estivesse sendo fisicamente colhida, armazenada num local e recebesse um nome coletivo, um ponto focal físico, num lugar de ancoragem no espaço público. E aí, então, a gente passa a discutir a relação entre praça e rede, entre essa saída das redes sociais e a saída para a rua, né? Que eu acho que é um ponto muito interessante para a gente pensar o agora, tanto no sentido de mobilização para que as pessoas voltem a ir para as ruas, quanto do próprio sentido que é dado para as ruas. Por exemplo, quando acontece uma ocupação na Praça Tahrir, que impulsiona o movimento e vem, inclusive, em resposta a várias coisas, mas também na consolidação e na tradição já criada por alguns outros movimentos, né? Então você tem todo esse momento em que as coisas se juntam, né? Aquilo que é sólido se desmancha no ar, mais ou menos, em certo sentido, e ajuda a gente a pensar um pouco o que a gente entende enquanto a gente olha para as ruas, olha para as mobilizações e olha para as redes sociais, tá bom?
Espero muito que vocês tenham curtido o episódio de hoje. A gente continua com os indignados, a última parte sobre os indignados propriamente dita, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e mandar pra geral. É nóis, tamo junto, tá tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!